A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz maravilhosa, preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua família e todas as áreas da sua vida. Vamos agora nos cobrir com o sangue do Senhor Jesus, perdoados e decidindo de todo o coração, com sinceridade, a perdoar e abençoar todos os nossos inimigos, para que nossas orações não sejam interrompidas, renunciando toda mágoa, ressentimento e inimizade, levantando as mãos sem ira nem contenda. Em nome de Jesus, agora nos revestimos da fé do Espírito Santo, a fé que vem de Deus. É Ele que abre os nossos olhos e ouvidos espirituais e nos coloca na sua presença. Guiados pelo Espírito Santo agora, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nesses breves momentos, vamos meditar na palavra do Senhor, que é o maná diário, o pão do céu, o pão nosso de cada dia, o alimento da fé. Vamos meditar na palavra do Senhor e ter ainda a nossa fé vitaminada, a nossa fé fortalecida, e assim dar muito fruto para a glória do Senhor. Queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou puder abri-la agora, pegue o Salmo 91, o versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Que lindo, né, irmãos? Queridos, foi esse versículo que Satanás, quando tentou Jesus, esse texto está ali em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4. O inimigo distorceu esse versículo e disse para ele saltar lá de cima do pináculo do templo, que os anjos viriam segurá-lo. Não é isso que diz aqui o texto. Não tentarás o Senhor teu Deus, né, amados? O que diz aqui é que os anjos estão para proteger num acidente que nós não estamos vendo, não premeditando, não causando, mas que os anjos, diz em Hebreus capítulo 1, 14, que eles são ministradores, eles estão para ajudar aqueles que herdam a salvação, aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo no coração. Porque diz o Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, daqueles que respeitam a santidade de Deus, daqueles que andam humildemente debaixo do sangue de Jesus, né? Que é o esconderijo do Altíssimo, aqueles que dependem do Espírito Santo, que vivem para a glória de Deus. Mesmo fracos, estão procurando confessar os seus pecados, crer no perdão e viver uma vida para Deus. Queridos, é maravilhoso nós podermos ver que o Senhor envia anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. É muito importante compreender como funciona isto, amados. Qual é a função dos anjos? E uma coisa muito importante, principalmente nos Estados Unidos hoje, acontece de pastores orar a anjos, pastores ficarem dando ordem a anjos. Você leu aqui comigo no Salmo 91 que é Deus que dá ordem aos anjos, não é nós que damos ordem a anjos. Nós não devemos orar a anjos, porque os anjos de Deus não respondem a nossa oração, eles respondem a Deus. Nós falamos com Deus, Deus envia os anjos. Tem pessoas que acendem vela a anjos, são fã de alguns anjos, porque o anjo Gabriel, porque o anjo Miguel, e fazem culto a anjos. Isto é pecado, isto é heresia. Porque os anjos de Deus não aceitam adoração, os anjos de Deus não respondem, os demônios se aproveitam, porque toda a fé que não é colocada no Senhor Jesus Cristo, o inimigo se aproveita. A fé que Deus colocou no nosso coração é para ela ser colocada toda, inteira no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que colocam a fé em outro nome. E não tem outro nome debaixo dos céus que possamos ser salvos. Jesus Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos.
A gente fala, todo caminho leva a Deus. Não, só Jesus nos leva ao Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não chega no Pai. Quantas pessoas se querem chegar a Deus e ficam fazendo novenas aos anjos, clamando aos anjos, acendendo vela aos anjos, e pastores cegos que estão agora tentando agora orar a anjos, porque o anjo fez isso, porque o anjo fez aquilo. Amados, toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós oramos ao Pai, porque em Tiago capítulo 1 diz que toda a bênção, toda a dádiva desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Então Deus Pai, Ele responde a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus, na unção, na direção, na dependência do Espírito Santo, oramos a Deus Pai. Jesus disse assim, naquele dia nada me perguntareis, nem me pedireis, porque o próprio Pai vos conhece. Não é errado falar com Jesus, não é errado falar com o Espírito Santo, todos os três são um só. Mas é assim que funciona, em Cristo, no Espírito, orando a Deus Pai. Isto é bíblico na palavra do Senhor. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, na unção, na fé, no Espírito Santo, Deus Pai envia anjos. É o que nós lemos aqui, que Deus envia anjos para guardar. E os anjos estão atentos às orações da igreja. Eles sobem e descem levando as orações. Eles estão atentos à oração para levar nossas orações ao Pai e também para atender aquilo que o Pai disser em resposta. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo disse assim, Daniel, por causa das tuas palavras eu vim. Veja, quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, os céus e terra se movem. Deus envia anjos quando nós oramos. Quando você diz, em nome de Jesus, então Deus envia anjos. A palavra do Senhor mostra claramente em Juízes capítulo 6, versículo 11, que o anjo do Senhor estava assentado. Veja, anjo não cansa, irmãos. Para o anjo estar assentado ali, é porque Gideão não estava vendo o reino espiritual. O reino espiritual estava parado porque Israel estava em pecado. Veja que muitas pessoas estão aí com o reino espiritual parado, esperando que Deus as abençoe, mas elas não sabem como orar. Elas não sabem como pedir, como diz em Tiago 4, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem vocês não sabem pedir, por isso não recebem. Queridos, é maravilhoso. Em Atos capítulo 8, eu estou aqui mexendo a minha Bíblia, tá? Você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Atos capítulo 8, queridos, olha só que coisa maravilhosa, versículo 26, diz assim, um anjo falou a Felipe, dizendo, dispõe e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. E ele se levantou e foi. Não é maravilhoso, irmãos, como nós somos guiados pelo Espírito Santo, não por anjos, não por profetas. Sabe, antigamente, no Antigo Testamento, Deus usava profetas para guiar os homens. Mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Profeta é só para confirmar. Deus não quer que você seja guiado por fora, por gurus, por profetas, por visões, por visagens. Isso é só para confirmar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo no interior, né? E aí, Filipe vai e tinha um eunuco ali. É interessante que ele prega para aquele homem que leva o evangelho para a África. Então, nós sabemos que o Senhor manda, na palavra do Senhor em Atos, várias passagens. Ele manda aquele homem orar por Paulo lá. E o que vemos, irmãos, na visão ali, ele coloca a mão sobre os olhos de Paulo e Paulo cai aquelas escamas, ele enxerga. Quando aquele homem estava se consagrando, a palavra de Deus mostra, irmãos, se você ver, que o centurião Cornélio, no capítulo 10, ele teve uma visão de anjos. Mas os anjos não pregaram para ele o evangelho, porque os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus deu aos homens. Então o anjo não prega o evangelho. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, que se um anjo do céu vier, né? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, a não ser esse que está aqui, é amaldiçoado. Vocês conhecem o livro de Mormons? Na capa dele está escrito assim, ó, o outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz que o Joseph Smith recebeu uma visão de anjos que deu um outro evangelho. Não existe outro evangelho. É de Gênesis e Apocalipse, não se escreve outro e não aceite outro.
Se um anjo aparece e diz qualquer coisa que não bate com a palavra do Senhor, não receba, porque não é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não veio para pregar e também não veio para falar nada que seja diferente da palavra. Você veja, amados, que o anjo apareceu a Cornélio e não pregou o evangelho. Mas sabe, olha só, Atos capítulo 10, né? E versículo 3, o anjo mandou chamar um pregador. Né? O anjo mandou chamar um pregador para Pedro pregar. Então, isso é uma coisa muito importante nós entendermos que nós somos chamados para pregar o evangelho. O mundo inteiro está para ser salvo, são 8 bilhões de habitantes. E sabe, Deus deu aos homens este chamado, esse privilégio que os anjos tanto queriam, mas foi dado aos homens, né? A Bíblia diz também, no livro de Atos capítulo 12, que quando, ali no versículo 6 até o 8, Pedro estava dormindo, no outro dia Herodes queria matá-lo, né? E o anjo foi lá, acordou a Pedro, e só de pôr a mão assim, caiu as correntes. E só de pôr a mão assim, aquela porta de bronze abriu, os guardas que estavam guardando dormiram, e ele pôde passar. Veja, a facilidade e o poder que Deus dá aos anjos, está vendo? De fazer com que os guardas dormissem, que as correntes caíssem das mãos de Pedro e que aquelas portas enormes da prisão abrissem por si só. Quando Deus enviou um anjo, apenas um anjo, ali venceu a batalha de Israel inteiro. Milhares de homens do exército inimigo foram derrotados. Então, você pode imaginar a grandiosidade do reino espiritual. Deus tem dado a nós os anjos para nos ajudarem nessa batalha invisível. E Daniel disse que teve oração, e ele falou: olha, Daniel, eu estive em batalha aí, mas veio aí, estava tudo travado, 21 dias, mas quando Miguel veio e me ajudou, aí foi tudo resolvido no reino espiritual. É interessante quando os anjos lutaram no reino espiritual com Daniel, através ele estava orando, se consagrando, Deus enviou anjos, logo depois que prevaleceu no reino espiritual, Daniel conseguiu prevalecer em oração, o que aconteceu? Um rei ímpio, que nem temia Deus, olha, deu todos os materiais, todo o dinheiro para que Esdras e Neemias reconstruíssem a cidade. Então, através da oração de Daniel, Deus enviou dinheiro, moveu corações, céus e terra, e a cidade foi reconstruída. Então, muitas vezes a tua oração, olha, está enviando anjos, a tua oração está movendo céus e terra. É maravilhoso, mas não ore a anjos, ore a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseado em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Sabe, queridos, tem muita gente hoje que não está ligado a Cristo cabeça. Um anjo me falou para fazer isso, um anjo me falou para fazer aquilo. Irmãos, é muito perigoso você começar a seguir anjos e ouvir visões de coisas que não estão na palavra de Deus. Isto aí, você sabe, Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Então, não siga vozes, vultos, siga a palavra de Deus e o Espírito Santo no seu coração. E se você tiver dúvida, procure uma pessoa madura, cheia do Espírito Santo para te aconselhar. Porque de tanto visões assim, a pessoa pode até ficar fanática, pode até parar no hospício, porque ela pensa que está sendo guiado por anjos de Deus, mas os anjos de Deus não guiam ninguém. Os anjos de Deus não foram dados para guiar. O Senhor diz que quem nos guiaria e nos consolaria, lá em João capítulo 16, versículo 13, 14, você pode ler lá, que quem nos guiaria em toda a verdade é o Espírito Santo. Então é muito importante nós compreendermos que Deus não nos deixou na mão de anjos. Deus nos deixou na pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo em nosso coração. Ele nos confiou a Ele mesmo. Então nós vemos no capítulo 10 de Daniel, versículo 12, que os anjos estão atentos às nossas orações. E a palavra de Deus mostra, Eclesiastes 5:6, que o anjo, quando você ora, ele se move. Mas se você fala o contrário do que você falou, ele para. E ele fica triste com as palavras da sua boca.
Então muitas vezes a pessoa está na igreja e ela professa lá, o pastor está orando e ela ora junto, em nome de Jesus eu já venci, em nome de Jesus estou curado. Aí depois ela pega e diz, eu não estou não, eu estou doente, não tem jeito, Deus não está me ouvindo. E com essa confissão negativa, ela quebra tudo aquilo que estava sendo feito no reino espiritual através daquela profecia. Porque a profecia faz com que Deus libere anjos, mas quando a pessoa, depois de profetizar a palavra, depois de semear no Espírito e falar a verdade, ela começa a falar o contrário, reclamar, murmurar, dizer que não dá certo e começar a se queixar, o anjo para. Porque o anjo não se move quando nós não estamos na fé. Não, o reino espiritual não se move quando nós estamos na carne. O reino espiritual se move quando nós estamos no espírito. Quando nós estamos na carne, o que acontece muitas vezes? A pessoa dá lugar ao inimigo. Quem se move são os demônios quando a pessoa murmura, quando a pessoa amaldiçoa, quando a pessoa anda na carne e não se arrepende, ela está liberando demônios com a sua boca. Por isso que diz lá em Efésios 4, 27 ao 29, para nós não dar lugar ao diabo e não falar palavras que não transmitam graça. Por quê? Toda palavra que não vem de Deus vem do diabo. A palavra de Deus libera o Espírito de Deus, os anjos de Deus. E as palavras de incredulidade, murmuração, carnais, liberam demônios. Então temos que tomar muito cuidado, porque o reino espiritual está se movendo constantemente. E muitas pessoas não sabem como cooperar no reino espiritual. Nós precisamos orar a palavra. A palavra é a espada do Espírito. Não orar o problema, não orar murmurando, não orar falando palavras contrárias à Bíblia, mas orar a palavra de Deus com fé. E a fé está sendo cada vez maior no seu coração. Ela está brotando, porque você está alimentando a sua fé. Então a tua fé está crescendo. A Bíblia mostra, para nós finalizarmos, em Mateus capítulo 26, e quando Jesus ele foi para ser pego pelos soldados, que ele iria morrer por nós. Ninguém o matou, ele entregou a sua vida por nós. Foi voluntário. O Cordeiro voluntário morreu por nós por amor. Jesus deu a sua vida por nós, E a palavra de Deus mostra em Mateus 26 que quando os soldados vieram para pegar Jesus, Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha de Malco, para tentar livrar Jesus na carne, tentar resolver a situação ali. E Jesus falou assim, mas não é assim, não é pela espada não, Pedro. E aí os homens vieram para pegar Jesus, e Jesus diz uma coisa tremenda, amados, ali em Mateus 26, no versículo, olha só a coisa tremenda aqui, você quer ver? A palavra de Deus mostra assim, no Mateus 26, 53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Veja, se Jesus orasse, viria 12 legiões de anjos na hora, e livraria ele daqueles soldados e livraria ele da cruz. Jesus não clamou ao Pai, porque ele teria que morrer por nós na cruz. Se ele clamasse, os anjos viessem, ele não morria na cruz, não existe para o inferno, Então Jesus passou pela cruz voluntariamente, mas ele deu uma dica aqui. Ele falou, se eu orar ao Pai, o Pai envia 12 legiões de anjos. Eu não vou orar, eu vou passar pela cruz. Agora, Jesus não orou ao Pai porque ele precisava passar por aquilo. Mas quando eu e você oramos em nome de Jesus, Deus envia 12 legiões de anjos. Muitos anjos, multidões de anjos. Quando você está pondo as mãos, quando você está orando, quando você está expulsando demônio, quando você está profetizando, olha, é o que diz aqui. Se eu orar ao Pai, ele enviará 12 legiões de anjos. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós nos cobrimos com o sangue de Jesus. E na força, na fé do Senhor agora, no Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, envia anjos, Pai. Envia, Senhor, anjos guerreiros com espada de fogo. Livra essa família das drogas, livra das dívidas, das doenças, dos vícios, livra da depressão, dos pesadelos. Pai, livre de todos os espíritos imundos que estão tentando contra essa família. Eu repreendo agora toda a força das trevas, que retroceda e saia. Em nome de Jesus, quebramos todas as cadeias, correntes, grilhões agora. Quebramos, Pai, toda macumba, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda inveja, todo olho gordo, toda maldição, toda praga. Não tem poder contra nós que estamos cobertos com o sangue de Jesus. Nós não temos medo do mal. Nós lançamos agora luz nas trevas. Haja luz. Quebramos todas as obras do diabo. Pai, envia anjos agora e confirma. Senhor, pelo teu Espírito Santo, se move agora. Faz uma obra no reino espiritual. Nós profetizamos
saúde, santificação, um coração que teme ao Senhor, fome e sede do Senhor. Profetizamos ser um povo que te adora em espírito e em verdade, um povo zeloso, especial de boas obras, um povo que te busca de todo o coração, um povo, Senhor, que te ama, que medita na tua palavra de dia e de noite, que evangeliza, um povo que se consagra, um povo que tem o Senhor em primeiro lugar, um povo que anda